Ser uma grande estrela do mundo do MMA hoje pode te trazer vários benefícios. Notoriedade mundial, dinheiro, abrir portas para novas oportunidades fora do esporte. Já antigamente, na época que até o UFC foi caçado pelo próprio governo, a paixão pelo esporte por ser um grande lutador tinha que ser muito maior do que é hoje em dia. Um desses lutadores que, além de ter essa grande paixão pela luta e também se tornar um dos maiores nomes do MMA, foi justamente Mark Kerr, que ganhou o filme recentemente, inclusive, porém eu não assisti ainda, e esse filme não tem nenhum relato ou relação envolvendo The Rock Johnson fazendo um papel onde ele não é um cara completamente intocável dessa vez, e é justamente para conhecer um pouco mais da história do novo Hall da Fama e também apelidado pioneiro do esporte, que a gente vai se aprofundar em quem foi e por que ganhou um filme só sobre sua história, Mark Kerr. Um homem que veio do wrestling, já foi preso, teve problemas com drogas pela vida que ele tinha, mas hoje é reconhecido como um dos maiores nomes do MMA, justamente uma época que tinha que ter paixão pelo esporte. Um amor que não é incondicional, comparado a eu que tenho os membros do canal. Então, se você ficar até o final desse vídeo, considere dessa ajuda simbólica pra gente fazer esse canal ir pra frente, que você pode conferir na descrição ou no primeiro comentário fixado. Mark Kerr nasceu em 1968 em Toledo, Ohio, vizinho de LeBron James. E desde criança ele já tinha o sonho de ser um dos maiores lutadores de wrestling do mundo. Tanto que ele brincava de luta com os irmãos, tentando refazer os movimentos que ele via na TV. E ele começou a dar os primeiros passos para conquistar esse ano já com 14 anos, onde na Belfort High School em Iowa ele começou a ter suas primeiras lutas de wrestling, coincidentemente sendo colega de treino de um futuro campeão do UFC, Pat Miletich, porém se transferindo em 1984 para Toledo Weight High School, onde ele ficou até o fim do ensino médio em 86, onde em Toledo ele não só foi campeão estadual de Ohio no seu último ano, além das nomeações de All District e All American High School, sendo nomeado também Toledo Blade Atleta do Ano. Tudo começando a partir das brincadeiras que ele tinha com seus irmãos no quintal. Sendo um atleta tão notório, ele continuou sua carreira na Universidade de Syracuse, porém com uma estreia um pouco engasgada, ele teve 18 lutas no seu primeiro ano, que foi em 1988, onde ele venceu apenas 8 e perdeu 10. Não foi um completo desastre, mas também não foi aquela estrela que se esperava vindo do ensino médio, mas mesmo com esse baixo aproveitamento, nesse ano ele conseguiu o segundo lugar no torneio da Eastern Intercollege Wrestling Association. Essa queda na produção serviu como experiência para o ano seguinte, já que em 89 ele teve 22 vitórias e só 6 derrotas, sendo dessa vez campeão do Eastern Intercollege Wrestling Association, que a sigla é EIWA, então vou falar EIWA daqui em diante. Porém, justamente nesse ano de 1989, o Kerr foi preso por ser acusado de roubo na faculdade. Por causa disso, ele perdeu a bolsa que tinha em Syracuse e começou o primeiro capítulo baixo de sua história bem cedo na sua carreira, já que não sendo mais lutador de Syracuse, ele começou a trabalhar com bandas como Rolling Stones, The Grateful Dead e Bon Jovi, trabalhando como road. E se eu entendi, road é o cara que monta os palcos, as bandas, tudo. Eu vou deixar o significado aqui atrás, mas eu entendi que é isso. E mesmo ganhando um dinheiro bacana pra época e ainda por cima, por ser um cara muito jovem, ele tava na casa dos 20 ainda, o trabalho era muito pesado. Tinha momentos que ele trabalhava 36 horas seguidas em um único turno. Foi aí que ele começou a usar drogas como cocaína, não só para conseguir aguentar o peso que era esse trabalho, como também era free cocaína naquela época, basicamente. É só você ver os bandas de rock nos anos 90. Mas depois de ele cumprir um ano de probation, pra eu evitar falar merda pela segunda vez, isso que significa probation, ele conseguiu recuperar sua bolsa em Syracuse e na sua volta como lutador, ele decidiu mudar completamente de vida. Voltando em 91, ele não só já foi campeão da EIWA em seu retorno, como também recebeu o prêmio Fletcher, que é o prêmio dado ao lutador com mais pontos para sua equipe justamente nesse torneio. Sendo a primeira vez na história do universitário que um júnior, que é a categoria que ele tava de estudante, a gente fala primeiro, segundo, terceiro semestre, bicho, calouro, lá eles falam sophomore, júnior, por aí vai, que ganhava essa premiação na história do campeonato. Porém, o auge seria seu último ano, 1992, onde o Kerr terminou com 31 vitórias, apenas 3 derrotas e um único empate, conquistando seu terceiro título da EIWA e se tornando o segundo na história a ganhar o prêmio Fletcher 2 vezes. Porém, nada superou seu título
nacional de campeão da divisão 1 da NCAA, a maior liga de universitário de qualquer esporte. Que acompanha meu canal de basquete sabe o tamanho da NCAA, sendo campeão em cima do Randy Couture, que seria um dos maiores nomes do UFC, por uma vitória massacrante de 12-4 para Kerr, finalizando sua carreira no universitário com 81 lutas, onde ele teve 19 derrotas, principalmente pelo seu primeiro ano que foi meio engasgado, porém com 61 vitórias. Depois do seu título da NCAA, Kerr tentou entrar nas Olimpíadas pelos Estados Unidos, porém ele precisava cortar 46 libras, que corresponde a isso daqui, para poder se encaixar na categoria. Porém, de acordo com as próprias palavras dele, eu tinha esquecido o quão bom e confortante é a comida, uma parada meio Zion Williams, então ele não foi para as Olimpíadas, mas defendeu os Estados Unidos, ficando em segundo lugar na Copa do Mundo de Wrestling. Melhor que, inclusive, Kurt Angle, que é um dos maiores nomes do WWE. Já em 93, Kerr defendeu os Estados Unidos no Campeonato Mundial de Wrestling, não a Copa, terminando em sétimo lugar. Em 94, ele disputou a Copa mais uma vez, levando o ouro para os Estados Unidos. Em 95, ele conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos em freestyle, e em 96, quando ele finalmente poderia realizar o sonho de Olimpíadas, ele perdeu para Kurt Angle, que seria justamente o responsável por trazer o ouro olímpico para os Estados Unidos, e Kerr teve que assistir não só o seu sonho sendo realizado por outra pessoa que ele perdeu, como também o fim da sua trajetória de tentar as Olimpíadas pelo seu país. Com 27 anos, Kerr não tinha mais esperança nenhuma das Olimpíadas e estava completamente frustrado pelo resultado que ele viu. Porém, seu treinador Richard Hamilton apresentou a Mercedes, brincadeira, abriu as portas para um novo mundo das lutas, MMA. Com 28 anos, Kerr entrou no mundo do MMA, pisando no octógono pela primeira vez na terceira edição do World Vale Tudo Championship no Brasil. Eu falo que aqui é o berço da luta, vencendo as 3 lutas que ele teria naquela noite, vencendo de nocaute técnico Paul Varelans, depois venceu o Mestre Hulk pelo Hulk ter se rastejado para fora do ringue, desqualificado, e depois venceu de Fábio Gurgel por decisão unânime. Com um resultado gigantesco, onde a mídia brasileira apelidou ele como a máquina de destruição, que virou seu apelido em inglês, The Smash Machine. A gente pode levar mais um Oscar por ser o responsável do nome do filme desse cara? Não sei. Em 27 de julho de 97, ele fez a sua estreia no UFC 14, sentando a porrada no Morty Hornstein, que foi sua primeira luta, e submetendo Dan Bobish com uma queixada no olho. Lembrando que naquela época não existia lei no MMA. 3 meses depois, ele lutou a próxima edição do UFC, o UFC 15, nocauteando Greg Scott com uma joelhada em 17 segundos e finalizando Dwayne Carlson com um mata-leão em 53 segundos, se juntando a uma lista de só 5 lutadores, contando ele, que tinham vencido mais de uma edição do UFC, que eram justamente Royce Gracie, Mark Coleman, Dan Severn e Don Fry. Dá pra entender agora porque ele tá no Hall da Fama, certo? Mas como a gente já abordou nesse canal, que você pode conferir no card aqui em cima, o UFC tava enfrentando sérios problemas nos Estados Unidos e foi aí que ele se arriscou no Japão, no até então maior campeonato de MMA do mundo, que era o Pride. A sua estreia foi uma luta em geral um pouco controversa. Ele enfrentou Branko Cicatic, que tinha 42 anos, mas já tinha sido campeão do K1 em 93. Porém, quando o Kerr tentou levar o cara da trocação no chão, o Cicatic se agarrou nas cordas. Mesmo com o árbitro mandando ele soltar as cordas, e eu só quero fazer um adendo, esse era o físico dos árbitros na época desses lutadores, Cicatic não só recusou a soltar, o que já é ilegal, como acertou cotoveladas no Kerr, enquanto segurava. A primeira vitória de Kerr foi com uma desqualificação, o que não agradou nem mesmo ele, porém no Pride 3, essa última luta foi o Pride 2, ele pôde vencer do jeito justo, submetendo Pedro Otávio com uma Kimura, seguido por uma vitória no Pride 4 de nocaute técnico no terceiro round. Até esse momento, o Kerr então somou 10 vitórias consecutivas e nenhuma derrota desde que entrou no mundo do MMA. Até porque isso não era uma surpresa, já que desde a sua primeira luta no Brasil, ele estava fazendo amor com o suco. Toda a carreira de wrestling, até ele entrar no MMA, foi completamente limpa. O cara era assustador mesmo na luta agarrada. Porém, ele estava com tanto medo do que seria diferente no MMA, que ele tomou a bomba a primeira vez e o resultado, como eu já falei do histórico da luta, foi tão absurdo, o cara tava ganhando, dando soco, um cara que só lutou luta agarrada na vida, mais vezes, principalmente quando foi pro UFC.
Como eu disse, na época era literalmente um vale tudo. Ele mesmo já chegou a dizer, inclusive, que ele já chegou a ter 5% de gordura corporal, pesando 275 libras, podendo fazer supino com um carro pequeno e agachando com uma casa pequena. Esse era o nível do suco que ele tinha. Porém, depois de vencer o Pride 6, justamente com uma lenda do wrestling também, Nobuhiko Takada, vencendo também de submissão, Kerr lutou o ADCC antes da sua próxima luta do Pride. Um campeonato onde os jiu-jiteiros já eram superiores aos wrestlers. Porém, na categoria acima de 99 quilos, ele derrotou Carlos Barreto, Joyce Barnett, Chris Hazeman e Cian Alvarez, sendo o primeiro lutador de wrestling, puramente wrestling e mais nada, que dominava o campeonato desse jeito. Porém, depois de mostrar o quão dominante ele era no chão, ele foi lutar o Pride 7 contra o ucraniano Vovasha, esse nome aí, mano, me desculpa, eu não vou saber pronunciar isso. Porém, justamente no Pride 7, foi anunciado mudanças na regra que incluía proibição das joelhadas e chutes no rosto de oponente no chão. Justamente o que fez o Pride ser famoso. O Kerr conseguiu dominar no chão no primeiro round, porém ele já começou a mostrar cansaço no segundo. E Vov Shanshin, eu acho que é isso, tô tentando aqui, derrubou o Kerr com overhand. E ficando na posição de 4 apoio, eu me recuso a falar de 4 nesse canal, depois eu apanho no jiu-jitsu se eu só falar isso. Kerr foi nocauteado levando joelhadas na cabeça. Joelhadas que tinham acabado de ter sido ilegalizadas na luta. A luta acabou virando non-contest pela quebra de regras, porém Mark saiu chorando da luta, justamente dizendo: eu não luto para ter lutas sem resultado. O seu recorde se mantinha invicto, já que a sua derrota foi ilegal, só que por dentro, Kerr sabia que ele tinha sido derrotado até de uma das formas que ele já tinha vencido no Pride. E além da sua namorada, Dawn Staples, ter levado o Kerr pra beber na véspera da luta, Kerr já estava tão afundado nos esteroides que pra ele poder lutar toda hora sem dor, ele estava começando a usar analgésicos à base de ópio, que é uma das drogas que mais abala os Estados Unidos. O resultado disso foi justamente Kerr colapsando em um dos treinos, pelo tanto de excesso que ele usava de drogas para poder ser um lutador, e um mês após a derrota que abalou a sua carreira, o Kerr sofreu uma overdose de metadona misturada com Valium. Tanto que ele só tá vivo até hoje, porque a namorada dele estava lá para ajudar a trazer chamar o socorro para salvar ele o mais rápido possível, com a situação sendo tão baixa a ponto dos seus amigos e ela se reunirem no hospital, com ela inclusive ameaçando terminar seu relacionamento. Kerr, mesmo com uma luta marcada, decidiu por conta própria se internar, ficando na rehab por 28 dias. Já no ano 2000, Kerr já tinha cumprido sua reabilitação e saiu com um único objetivo: vencer o Pride Grand Prix de 2000. Antes do seu objetivo, ele dominou de novo sua categoria no ADCC, finalizando Josh Barnett, Anthony Netzler e Rigan Machado, incluindo também seu parceiro de treino Rico Rodrigues na final. E no absoluto, Kerr enfrentou um peso-pena Léo Vieira, onde Kerr conseguiu vencer, mas depois do overtime e com uma pouca margem de vantagem. Para vocês terem ideia, o bônus da época por ser a melhor luta do evento foi $1.350. Olha a diferença disso pro bônus de UFC, que é $50 mil. Continuando suas vitórias nessa categoria ainda por Mike Van Asselon, Ricardo Almeida e Cian Alvarez, sendo também o campeão do absoluto. Com seu duplo ouro nessa edição do ADCC, se tornando o americano mais contemporâneo da história do evento. Sendo o próximo campeonato, então, justamente o Grand Prix do Prime, ele chamou Bas Rutten para se preparar do MMA. E Bas Rutten é um cara que é embaçado. Se você não conhece, a gente vai trazer um vídeo pro canal, mas resumidamente ele era o cara que usava a palma do punho para nocautear seus adversários. É um dos caras mais lendários do Velho Testamento do MMA também. Foi justamente nessa época onde eles ficaram próximos, o que mostra no filme, pelo menos dá pra ver no trailer, como também foi uma das preparações mais pesadas na vida de Kerr. Na primeira luta, ele enfrentou Enson Inoue, brutalizando ele no ground and pound, que deu pra ele a vitória por decisão unânime. Porém, mesmo garantindo sua vitória para avançar para as quartas de finais, o que estava atrapalhando ele agora era justamente seu relacionamento com Dawn. Ele morava com ela, mas ela mesmo tinha vício em álcools e drogas, ao nível do Bas, durante a preparação, ter aconselhado o Mark a se separar dela. E entre o opening e as finais do Grand Prix do Pride, Mark e Dawn começaram a explodir tanto no relacionamento, a ponto da polícia ser chamada, já que em um dos episódios, Dawn pegou a arma descarregada de Mark e começou a se cortar com lâminas. Depois de superar os problemas com
as drogas, agora Kerr tinha que superar um inferno emocional. Uma decisão que fez justamente Kerr abandonar Baz e o camp pro treinamento, voltando para a Phoenix para ficar com Dawn. Porém, quando as finais do Pride veio e Kerr teve sua luta das quartas de finais, mesmo dominando Kazuyuki Fujita no ground pound no início, Fujita que começou a desferir a porrada no chão em Kerr, já que agora ele tava cansado, já que ele tinha saído da preparação, apanhando no chão igual streamer tentando desafiar lutador do UFC. Baz estava decepcionado ao ponto dessa reta final da luta nem tá assistindo mais, mesmo sendo o corner dele. Kerr não só chorou novamente, como precisou de pontos no queixo das joelhadas que ele levou, e depois de mais uma vez ter uma derrota humilhante logo no seu maior objetivo pós-reabilitação, a decadência finalmente alcançou Mike Kerr. 11 dias depois da luta, ele se casou com Dawn Staple, e depois de todo esse tormento e do seu casamento nesse período que foi essa tempestade para se preparar pro Pride, ele lutou novamente no Pride 10, ganhando de submissão de Igor Borisov, o que todo mundo achou que finalmente o campeão votou. Porém, no Pride 12, Kerr teve de novo sua revanche com Wolf Shanchin e perdeu por decisão unânime. Com 2 derrotas no mesmo ano, o que nunca nem tinha chego a fazer cócegas no cartel de Kerr, a máquina destruidora dava seus sinais que estava saindo da garantia. Em 2001, ele ainda lutou na DCC, vencendo José Mário Sperry, mostrando que ainda era bom quando se tratava somente do chão. Porém, no seu retorno ao Pride, no Pride 15, ele estava muito acima do peso, e mesmo lutando contra Heath Herring, que era conhecido por ter um dos melhores mata-leões, luta no chão, ele perdeu para o próprio cansaço e levou um nocaute técnico no segundo round. 2 derrotas consecutivas no Pride, algo inédito na carreira, e a terceira desde a primeira derrota no Grand Prix. Ele só voltou 3 anos depois para o Pride 27 para tentar colocar sua cabeça no lugar, porque mentalmente ele estava destruído, pegando um lutador que não era um grande desafio, era Yoshisha Yamamoto, um lutador que não fedia nem cheirava, com um recorde misto entre vitórias e derrotas. O Kerr começou muito bem, já que ele meteu um double leg e ergueu o japonês para fazer um bate-estaca no chão, mas na hora de socar o corpo dele no meio do ringue, ele mesmo se nocauteou, tacando sua própria cabeça no chão junto. Não só é completamente bizarro, abaixo do nível armador para um cara do nível do wrestling como ele, como também foi uma das derrotas mais humilhantes do MMA. O japonês ganhou porque o próprio Mark Kerr se nocauteou. Mais 2 anos depois, Mark e Dawn se separaram, de novo por causa do relacionamento tóxico e dos vícios que os dois tinham, mesmo tendo um filho agora chamado Bryce Kerr. Porém, com mais 2 derrotas contra Alexander Emelianenko em 2006 e contra Mostafa Arturk no Cage 20, ele conseguiu vencer com o Armlock e o Steve Gary em 29 de março de 2008, porém ele teve uma sequência de derrotas perdendo para Pedro Rizzo e Ralph Kelly. Antes da sua última luta do MMA, ele lutou no Vengeance Fight Championship 1, primeira edição do campeonato, porém perdeu contra Jeff Monson, e em 2009 finalizou sua carreira do MMA, agora com 40 anos, lutando contra Muhammad King Molawal, que tinha 25, sendo nocauteado em 25 segundos de luta. Pelo menos esse nocaute foi por causa de outro cara, não ele mesmo. O homem que foi uma lenda na lista exclusiva de lutadores do UFC, um dos maiores nomes da época do Pride, terminou sua carreira em 25 segundos. Seu cartel final foi 15 vitórias e 11 derrotas, e para quem achava que agora separado e longe das lutas, a vida dele seria mais tranquilo, justamente por seu afastamento em 2011, ele teve uma recaída gravíssima por causa de álcool e drogas, e em dezembro de 2013, ele voltou a uma casa de recuperação para poder continuar a reta final da sua vida sem depender das dependências dele, mas quando ele se recuperou fora desses 7 meses, ele perdeu a casa temporariamente por não conseguir pagar o aluguel. O ciclo da vida, né? Você melhora por um lado, mas quando você finalmente melhora como pessoa, a paulada da vida vem, trazendo mais uma dor de cabeça logo quando você tá curado dos seus problemas. Ele começou a ter trabalhos comuns, ele não virou um grande narrador de luta e começou a trabalhar principalmente na Toyota, pulando de concessionária em concessionária até conseguir se estabelecer financeiramente. Mas em 2016, como se já não fosse o suficiente o tanto de desastre até agora, ele foi diagnosticado com neuropatia periférica, causava fraqueza, dormência e dor aos nervos periféricos, principalmente os conectados a mãos e pés. O nome de Kerr começou a voltar a partir de 2020, porém dessa vez pela grande carreira que ele teve nas lutas. Em 2022 ele foi introduzido ao Hall da Fama da DCC, sendo o americano mais condecorado do evento, 3 ouros individuais e uma vitória no Super Fight, que foi de 2001. Em 2023, com 55 anos, ele se casou com Francie Alberdin, fundando a Absolute Wellness, que não só oferece programas fitness, como também meditação, massagem e recuperação
recuperação holística, não sei o que é isso, e em junho de 2025 reconhecido pro Hall da Fama do UFC, justamente na ala dos pioneiros. Essa ala só é elegível para lutadores que começaram a carreira antes de 17 de novembro de 2000, ter tido pelo menos 35 anos ou estar aposentado há pelo menos um ano, sendo induzido justamente por Dwayne The Rock Johnson, que é o cara que não só todo mundo falou que ele mudou totalmente para atuar nesse filme, como é a pessoa que está representando sua história agora nas grandes telas. No seu discurso, ele falou sobre a luta contra o vício, falou como os amigos e família não desistiram dele, ficaram ao lado dele, e ele mesmo disse: nunca imaginei este momento, mas sou grato por estar aqui hoje. Hoje em dia, sua história está eternizada no cinema. Bas Rutten foi interpretado por Bas Rutten. Sua ex-esposa, Dawn Staples, não só apareceu à estreia do filme, como também foi reportado que agora ela e Kerry estavam com um relacionamento bom, principalmente por causa do seu filho Bryce. E em outubro de 2025, Kerry completou 7 anos completamente recuperado de qualquer tipo de vício, não só encontrando sua paz interna, como também falando sobre recuperação de vício e ajudando a causa, sendo um dos grandes símbolos do esporte. Sua carreira completa como lutador a partir do universitário foi uma vez campeão da divisão 1 da NCAA, 3 campeões EWA, 2 prêmios Fletchers, um All-American. No Wrestling Freestyle, ele conquistou a prata da Copa do Mundo de 92, ouro da Copa do Mundo de 94, prata dos Jogos Pan-Americanos de 95, 7º lugar do Campeonato Mundial de 93, terminou o MMA com 11 vitórias, 15 derrotas e um no contest, onde no UFC foi invicto, 4 vitórias, sendo 2 vezes campeão do torneio peso pesado, lembrando que naquela época era chaveamento, não é igual o campeonato que é hoje, 6 vitórias no Pride, 3 derrotas e um non-contest, e uma média de finalização de 1 minuto e 13 segundos por luta no UFC no seu auge. Ele foi ouro acima dos 99 quilos em 99 e 2000 na DCC, sendo que em 2000 ele foi campeão absoluto. Em 2001 venceu o Super Fight, e hoje tem os 2 Hall da Famas no ADCC e no UFC. Histórias pesadas como essa podem fazer a gente sentir um pouco de tristeza ou ver o lado triste que é quando um lutador que poderia ter sido maior do que ele já era na época vê a decadência por problemas pessoais, tira a gente daquele patamar de ídolo, de cara intocável, pra ser não só uma pessoa comum, como mostra o lado deplorável daquela pessoa. Porém, são exemplos justamente como o quê? Que se transformam em um filme. Quando tem um final feliz dele agora, reabilitado por anos, ajudando, trabalhando justamente na área de saúde, que foi o que faltou pra ele que começou a decadência. Mostram também como histórias humanas de pessoas que parecem intocáveis, mas têm tantos defeitos como nós, servem pra mostrar que todos nós, além de termos defeitos, precisamos de ajuda em alguém para ser o nosso refúgio, como também mostra que em algum momento a gente tem sim a capacidade de dar a volta por cima. Agora essa história tá eternizada nesse filme, eu não assisti, não tenho nenhuma publi relacionada a esse filme, tudo isso aqui que eu fiz hoje foi completamente sincero, pode ficar tranquilo, e eu posso pagar não só o meu ingresso do Cineminha, como o ingresso da Gata pro cinema, se você der um apoio para esse canal. Até o momento já temos 3 consagrados que apoiam o meu trabalho, então por um apoio super simbólico, você pode consultar os 2 tiers que temos, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, mas se você quer que esse canal, além de ir pra frente e traga mais trabalhos como esse, considere dar esse apoio super simbólico. Se você não quer me entregar esse easy money, você ainda pode dar like e se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, isso é obrigatório, porque esse vídeo é gigantesco e você tinha várias outras opções. Muito obrigado por ficar do meu lado, mas agora dessa ajuda aí que não caiu o dedo. E já que eu citei várias vezes como MMA naquela época é loucura, como o UFC foi caçado, é uma parte da história do porquê ele foi pro Pride, o último vídeo doc antes desse é justamente sobre como o UFC foi salvo e como Dana White é um gênio do empreendimento, por mais que ele tenha suas controvérsias. E nesse canal a gente também posta durante a semana opiniões, palpites, hot takes e análises do mundo da luta. Fique com qualquer um desses dois agora pra terminar o seu dia, não esqueça de beber água e não bater na nuca do coleguinha, e tchau!